Fala galera, eu sou Renato Monterani e este é o canal Peixe Grande Aquarismo e Exóticos Portugal. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse bichinho super simpático, só que não, que é a aranha camelo. Apesar de ter esse nome de aranha, isso não é uma aranha de verdade. Esse bicho faz parte dos aracnídeos, mas é de uma outra ordem pouco conhecida que são os solífugas. Então esse bicho é um solífugo, para se dizer assim de uma forma mais correta. Sempre que a gente fala de aracnídeo, né, se pensa em aranhas e escorpiões, mas além das aranhas e escorpiões, existem nesse grupo os opilhões, os pseudoescorpiões, os solífugos, como esse daí, os palpígrados, os ambripígios, ricínulos e os ácaros. Todos esses bichos são aracnídeos. E esse grupo dos solífugas é um grupo que é espalhado pelo mundo. Existem espécies em regiões quentes e semidesérticas de todo o mundo. Então no Brasil existem espécies também que vivem no cerrado, nas regiões mais áridas do cerrado. Na Caatinga também existe esse bichinho bonitinho aí. Só que espécies pequenas. As maiores espécies estão na África e no Oriente Médio. O que caracteriza um solífugo? O que ele tem de diferente, né? Os pedipalpos dos solífugas são muito grandes, então parecem muito com pernas. E eles têm função sensorial e têm função também na captura, né, na apreensão primária do alimento. As quelíceras dos solífugas são muito diferentes. Eles têm quelíceras na posição, no eixo vertical e não num eixo mais horizontal, como todos os outros aracnídeos têm. E esse é o bicho que tem as quelíceras mais fortes de todo o grupo. Ele não tem veneno, nenhuma das espécies. Inclusive existem vídeos na época da invasão lá do Iraque de aranhas camelos muito grandes que existem naquela região, né? As maiores espécies são daquela região. E lendas urbanas dizendo que esse bicho era um terror, que ele picava os soldados durante a noite e injetava uma toxina paralisante e assim ele ia lentamente sugando os fluidos da sua vítima enquanto ela ainda estava viva. Mas é claro, isso aí é só invenção. Esse bicho é completamente inofensivo. Mesmo que ele te morda, vai ser só um beliscão, nada que vá te causar um grande ferimento. Então isso daí, infelizmente, é uma lenda urbana que foi espalhada aí, não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, mas pelo mundo afora foi espalhado isso daí. Esse é um bicho que, basicamente, ele percorre as áreas secas, né? Ele é um bicho muito rápido, muito ágil, ele tem essas patas mais longas, assim. O exoesqueleto dele é relativamente frágil, então ele é um bicho bem molengão, e isso daí favorece a sua agilidade, a sua locomoção. Ele basicamente vai andando até encontrar com uma presa. Quando encontra a presa, ele rapidamente abraça e come a presa viva, que é o que vocês estão assistindo aí. Ele não mata primeiro, ele vai mastigando e vai sugando os fluidos da sua presa enquanto ela ainda está viva. Então não é um negócio muito agradável ser um pequeno invertebrado ou um pequeno lagarto, porque as espécies maiores de solífuga elas têm tamanho sim para comer pequenos lagartos. Então não deve ser uma das mortes mais agradáveis para você ter. É um animal que, como vocês estão vendo aí, ele pode ser mantido em cativeiro, mas é das espécies mais difíceis de serem mantidas em cativeiro. Isso porque eles são de regiões muito áridas, muito quentes, então você precisa de uma temperatura muito alta para manter esse bicho. Você precisa ter refúgio para que ele possa se esconder do calor também, porque o inverno o deserto você tem variações muito grandes de temperatura dia e noite. E ele precisa de um terrário muito amplo para que ele possa se locomover, explorar e ter uma vida aceitável. Normalmente esse é um bicho que dura poucos meses em cativeiro. Nós tivemos um aqui na loja, dois aqui na loja, para ser mais exato. Infelizmente duraram alguns meses, como é o que acontece, né? Então é uma espécie
que nós não iremos voltar a adquirir, porque no nosso entender é um contrassenso, né? Você tirar um bicho desse da natureza sabendo que ele vai ter uma vida muito curta, né? E até hoje eu não vi assim nenhum terrário que proporcionou a esse bicho uma vida mais longa. Mesmo terrários maiores, com mais temperatura mais alta, com refúgios, com tudo montado para esse bicho, eu não vi ninguém que conseguiu chegar a 1 ano, 2 anos de manutenção de qualquer espécie desse bicho. Quanto mais falar em reprodução. Então é uma espécie diferente, mas é daquelas espécies que é melhor que continue na natureza e não nos nossos terrários. Não é um bicho que se presta como pet, pelo menos não por enquanto, a não ser que alguma coisa mude, se descubra algum segredo aí que permita manutenção desse bicho em cativeiro. Mas foi uma experiência interessante, né, essa convivência com esse bicho. Vocês conseguem ver aí aquelas bolinhas pretas em cima na cabeça dele, aquilo ali são olhos mesmo, eles têm uma visão razoável, não é uma visão assim, ó meu Deus, não é uma aranha papamoscas, por exemplo, que enxerga colorido, que tem uma supervisão, mas ele enxerga um pouquinho e ele se baseia, né, para caçar, para viver e tudo mais, nos pelos que eles têm. Vocês vão perceber aí que eles têm muitos pelos compridos, né, pelas patas, pelo corpo. Isso daí são tricobótrias, são pelos sensoriais. Esses pelos conseguem perceber pequenas mudanças, né, pequenos deslocamentos de ar, e assim eles conseguem perceber se tem alguma coisa se aproximando e que possa ser de repente aí uma presa em potencial. Nessa imagem vocês conseguem perceber bem aquilo que eu falei no começo do vídeo, da fragilidade do exoesqueleto deles. Eles são muito moles, você consegue ver todo o corpo do bicho se mexendo como se fosse uma minhoca com patas, né? Um bicho único, muito diferente. Apesar de parecer esse jeitão mais primitivo, né? Os solífugas são aí dos bichos mais derivados, né, entre os aracnídeos. São bichos mais recentes, vamos assim dizer. E é perfeitamente adaptado para o ambiente onde ele vive. Tanto que ele tem uma presença bem grande nos ambientes deles. Disputa, né, com os escorpiões aí, a supremacia entre os aracnídeos em ambientes mais secos. E, inclusive existem encontros esporádicos entre eles. E aí muitas pessoas perguntam, né? Mas se um encontrar com o outro, né? Quem vence? E até devo fazer uma menção aqui a vídeos que os asiáticos principalmente fazem, colocando invertebrados para lutar, né? Como se fosse uma arena, dizendo que isso aqui é alimentação natural do animal. E não, né? Não é alimentação natural. Na minha opinião, na maior parte das vezes é crueldade mesmo, mas isso o YouTube permite, né? YouTube. Mas enfim, se um bicho desse encontra com um escorpião, quem ganha é quem se encontra em vantagem no momento. Então, por exemplo, se esse bicho consegue de início morder a cauda do escorpião, acabou o combate aí. Se o escorpião consegue segurá-lo com as quelíceras, acabou o combate para ele. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e fui!